Olá pessoal, esse é o quarto vídeo da nossa série AWS Serverless com Node.js e TypeScript. Se você ainda não viu, procura aqui no meu canal, você vai encontrar os outros vídeos dessa série. E nesse vídeo nós vamos falar sobre AWS DynamoDB, um poderoso serviço da AWS para poder criar tabelas do tipo NoSQL, a gente criar um banco de dados NoSQL e não relacional. Bem, no DynamoDB a gente pode criar várias tabelas sem a necessidade de ter que provisionar e gerenciar um servidor. Nele a gente pode armazenar itens baseados em documentos ou chave-valor. E ele é também altamente escalável. Você pode colocar também regras de segurança bem definidas com acesso restrito a determinados itens. A formação do item em si pode definir a regra de segurança da sua tabela. E ele tem um recurso bem interessante que é o Time to Leave, ou TTL, que permite que você possa excluir itens automaticamente baseado aí num tempo que você configura. No DynamoDB, basicamente a gente tem algumas características relacionadas à capacidade. A gente tem um conceito que é a capacidade de leitura e escrita, onde a gente pode configurar como sob demanda ou provisionado. E ali a gente, para poder mensurar como que a gente pode escolher isso, a gente tem um conceito que é a unidade de leitura e escrita, que basicamente está relacionado à quantidade de requisição que você faz e o tamanho do item que você escreve ou lê na sua tabela. E baseado nisso, a gente pode criar regras de auto-scaling na sua tabela. Então, a gente pode configurar nossa tabela com a capacidade inicial e ela escalar automaticamente baseado aí nessas unidades de leitura escrita que você consome da tabela. Uma coisa muito interessante na tabela é que a gente pode colocar no DynamoDB a criação de itens com chave primária composta. Isso facilita bastante operações de pesquisa e também conseguir fazer aí um balanceamento de tráfego no acesso a esses itens, porque quando a gente cria chave primária composta é como se a gente estivesse criando subpartições dentro da nossa tabela. Então, por exemplo, aqui no nosso exemplo, nós vamos criar uma tabela chamada Products e nós vamos colocar vários elementos dentro dessa tabela, vários itens. Repare aqui que os itens eles podem ser diferentes, como por exemplo aqui o terceiro ele tem um atributo a mais aqui que é o Product URL que os demais, os dois de cima, não tem. Isso no DynamoDB é tranquilo, basta que você adicione um novo item com um novo atributo e ele passa a existir lá, sem necessidade de precisar fazer mecanismo de migração, rodar script de migração para criar aquele atributo. Os outros itens que já estavam sem aquele atributo, eles continuam exatamente o mesmo que eles estavam, sem aquele atributo. No nosso exemplo aqui que eu estou fazendo nessa série de vídeos, que é o nosso aplicativo de back-end aí de lista de compras, nós então agora vamos passar a criar essa tabela aqui do DynamoDB. Depois vai ser acessado por uma função Lambda, onde ela vai ter que ter permissões para poder acessar a essa tabela. Então, como que vai ficar o formato da nossa tabela lá no DynamoDB? Bem, eu havia comentado que a tabela do DynamoDB, ela não precisa, os itens, eles não precisam ter uma forma muito bem definida, a gente não precisa seguir um esquema, vamos dizer assim, um formato. Porém, é interessante que você crie a sua tabela atrelado às operações de pesquisa que você vai ter nesses itens. Então, por exemplo, aqui no nosso exemplo, nós vamos buscar o nosso produto, né? Cada um vai ter o seu produto lá na sua lista de compras, nós vamos buscar pelo ID, só para poder ficar um pouco mais simples as operações de busca. Então, é interessante que o seu item ele tenha ali na sua chave primária como sendo o ID, justamente aquele item que você vai mais precisar buscar ele na tabela. Os demais campos ali, né, são simplesmente atributos, como eu já havia mostrado no slide anterior, que eles podem ter formatos diferentes. Mas o ID, ele é o único campo onde você tem que obedecer esse formato, ou seja, o nome, ID, e o tipo, nesse caso aqui eu vou usar um UID, ou seja, uma string, ok? Agora vamos lá para o nosso projeto Visual Studio Code, onde a gente vai criar essa tabela na nossa operação, no nosso serviço de lista de compras, utilizando o CDK. De volta aqui então para o projeto do CDK, eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar a própria stack onde a gente já criou a função lambda e vou criar a tabela aqui dentro mesmo, ok? Existem algumas vantagens e desvantagens em relação a essa organização de recursos dentro das stacks do CloudFormation, mas aqui eu vou manter simples e vai ficar até um pouquinho interessante depois no console da AWS, onde a gente vai poder observar aí um conceito chamado de applications,
no recurso Lambda, ok? Mas para eu poder criar aqui a minha tabela do DynamoDB, eu vou colocar aqui mais uma biblioteca, que é a biblioteca do DynamoDB. Então, vou criar aqui, chamar ela de DynamoDB, e ela está dentro do CDK lib barra Dynamo, AWS DynamoDB. Como sempre, dizendo que todas as bibliotecas já estavam aqui dentro do CDK lib, mas eu gosto de colocá-las separadamente aqui para poder deixar o código um pouquinho mais legível. E aí, a partir daí, eu posso criar dentro da minha stack mais um recurso. Eu já tinha aqui um recurso que é a minha função Lambda, eu posso criar mais um recurso, então, que é a minha tabela do DynamoDB. Como esse recurso, a tabela do DynamoDB, só vai ser acessado dentro dessa própria stack, eu não preciso criar aqui, como eu fiz com a função Lambda, criar um recurso como um atributo da minha stack. Eu vou criar ele aqui dentro mesmo como sendo uma constante, eu vou chamar aquele então de productDDB. Agora também tem uma questão, onde que eu crio? Antes da minha função ou depois? Bem, isso depende um pouco de como os seus recursos vão se relacionar aqui dentro da própria stack. Como mais para frente no próximo vídeo eu vou precisar passar parâmetros para essa função em relação à tabela que eu estou criando aqui, então obviamente eu preciso criar ela antes, como se você estivesse realmente escrevendo um código onde você tem atributos que relacionam entre si. Quem vai puxar ou ler parâmetros precisa vir depois, ok? Então aqui eu vou usar aquela biblioteca que eu já havia importado há pouco e criar então uma nova tabela do DynamoDB. E aí os atributos que eu preciso passar aqui, primeiro o escopo, ou seja, a stack onde eu estou, e aqui um identificador, não é o nome da tabela ainda, o identificador do recurso dentro dessa stack que eu estou criando. O terceiro parâmetro aqui, eu preciso aqui, nesse caso, ele é obrigatório inclusive, eu preciso passar algumas configurações. Primeiros aqui, o table name. Aqui sim eu vou passar o nome da tabela, vou chamar ela então de products. Aqui eu tenho um atributo que é bem interessante, bem específico aqui, que é qual que é a estratégia dentro dessa minha stack que esse meu recurso vai adotar. Você pode observar aqui que o padrão desse atributo, chamado removal policy, é retain, ou seja, se eu excluir a stack, ele deixa a tabela ainda voando sem estar relacionada a uma stack. Na verdade, o ideal é isso daqui mesmo. O ideal é manter essa configuração do jeito que está aqui, porque provavelmente ali você tem dados da sua aplicação, se você pode depois fazer um backup, aí sim depois remover. Só que para facilitar aqui no nosso tutorial, eu vou fazer o seguinte, eu vou alterar essa propriedade aqui para um valor chamado destroy, ou seja, quando essa mini stack aqui for destruída, esse recurso também será destruído. Mas veja que isso é algo muito específico aqui do meu tutorial, o ideal é realmente manter ela presente lá. Um outro atributo que eu posso colocar aqui é partition key, ou seja, aquela chave primária onde eu preciso definir duas coisas. Primeiro, qual que é o nome do atributo que vai ser a minha chave primária. Então, no momento anterior aqui do vídeo eu havia mostrado que o nome da nossa chave primária seria ID e qual que é o tipo dessa chave primária. Eu já havia mostrado também que o tipo vai ser string. Então, eu preciso definir aqui. Então, veja que agora, na verdade, esse é o único atributo que é obrigatório aqui na hora de eu criar a minha tabela. Os demais aqui eu posso assumir valores padrões que o CDK pode me colocar, ok? Mas eu vou adiante, vou definir aqui ainda algumas outras configurações. Outro é o modo de cobrança, que aliás ele já está no padrão onde eu realmente gostaria que ele ficasse, mas eu vou deixar isso explícito, que é o modo provisionado, ou seja, eu vou dizer para a AWS, olha, quero criar essa tabela com uma capacidade fixa, uma capacidade limitada. E aí eu posso definir essas capacidades de leitura e escrita em unidades de leitura e escrita, ok? Aqui eu estou alterando esse valor aqui para um valor mais baixo que o padrão, justamente para que, se a gente for cobrado por isso, é claro que nesse tutorial, se você estiver utilizando a conta gratuita, você não vai ser cobrado, mas no caso você já estiver fora da conta gratuita, você vai reduzir aí o consumo da sua tabela, ou seja, você vai ter um custo fixo menor do que estivesse colocado aqui como padrão, ok? Bom, e aqui então está a nossa tabela, é basicamente isso que a gente precisa fazer. No próximo vídeo a gente vai poder interagir com essa tabela aqui dentro em relação à função lambda, mas por enquanto vamos deixar assim. Vou fazer o deploy dessa nossa stack lá na AWS para a gente poder observar essa tabela
criada lá no console do DynamoDB. Então eu vou fazer o seguinte, vou fazer o deploy só dessa minha stack. Então chama aqui products app, ok? Vou copiar o nome dela aqui, abrir o terminal e digitar aqui o comando cdk deploy, o nome dessa minha tabela. Já vou passar aqui então, ó, o parâmetro require approval never, para caso ele tenha aqui alguma pergunta em relação à segurança de acesso entre recursos, eu já quero que ele aceite de cara sem problema nenhum, ok? Então eu vou executar aqui esse comando para poder criar só essa tabela e daqui a pouquinho eu já volto. Pronto, o processo de deployment aqui já foi concluído, a minha tabela já foi criada lá na AWS. Então eu vou abrir aqui primeiramente aqui o console do CloudFormation para a gente poder analisar a stack que a gente atuou. Vou abrir aqui também já o console do DynamoDB para poder observar como é que ficou lá a nossa tabela. E também vou abrir aqui o console do Lambda para eu poder analisar lá o que eu comentei que é a stack, aliás, o application, né, o Lambda application que a gente cria quando coloca mais de um recurso dentro da mesma stack do Lambda, ok? Bom, aqui dentro então eu vou abrir aqui do CloudFormation, vou abrir a nossa stack aqui Products App, e aí aqui dentro a gente vai observar aqui o recurso, olha só, eu tenho aqui mais um recurso que é o Products, que é a nossa tabela do DynamoDB, ok? Então esse recurso a gente vai poder observar daqui a pouco lá no nosso console do DynamoDB. Aqui os eventos, né, uma coisa interessante que a gente consegue observar aqui os eventos de atualização da nossa stack, onde a gente vê que a tabela foi criada, ok? E aqui então agora no console do DynamoDB, aqui em Update Settings eu consigo observar que agora tem, olha só, mais uma tabela aqui criada. Por enquanto, obviamente, ela não tem nenhum elemento criado lá dentro, mas a gente pode observar aqui algumas coisas. Primeiro, olha só, a partition key com o nome e o tipo que eu havia definido lá durante a criação da minha tabela. Então, voltando aqui para o nosso código com CDK, a gente pode observar que, olha só, é exatamente esse parâmetro aqui, partition key, o ID e a string. E a gente tem também aqui o modo, né, que a tabela opera com o modo provisionado, limitando aqui em uma unidade de leitura e escrita, foi justamente esse ponto aqui que a gente configurou. Óbvio que o Billing Mode já estava com um padrão provisionado, a gente só alterou aqui a capacidade de leitura e escrita, ok? Bom, indo lá então para o console do Lambda, é claro que a gente tem aqui a nossa função, já havia mostrado, mas uma coisa que eu não havia mostrado ainda é essa questão aqui, ó, Lambda Applications. Se a gente entrar aqui, a gente vai ver que a gente tem o Products App, que é o nome aqui da nossa aplicação aqui no Lambda, e a hora que eu entro aqui eu consigo observar o seguinte, olha, eu tenho dois recursos dentro dessa minha aplicação, eu posso verificar aqui quando que ele foi feito alterações nele, né, deployments, então aqui foi a última alteração que eu havia feito, e eu posso monitorar também esses recursos dentro, né, de um contexto só de uma aplicação. Isso é bem interessante quando a gente tem funções Lambda, que normalmente a gente vai criando as funções Lambda, mas não tem ali uma forma de monitorá-los de forma agrupada. Então aqui eu consigo monitorar dentro da minha aplicação todos os recursos que eu tenho dentro daqui da minha aplicação, ok? No próximo vídeo nós vamos criar o nosso código da nossa função Lambda para acessar essa tabela do DynamoDB. Sempre lembrando, se você está curtindo esse conteúdo, eu tenho um curso que fala sobre mais funcionalidades, né, em relação a esse tema que a gente está observando. Você pode aí escanear o QR Code e você vai cair direto na página do meu curso. Então se inscreva lá se você já estiver gostando e bora para o próximo vídeo.